E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Pega a tua Bíblia e vem ler comigo a leitura diária de hoje. Antes, vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa oportunidade, por esse mais um dia, Senhor, de estarmos aqui em tua presença. Que o Senhor continue nos ajudando, nos dando da sua graça, usando sua misericórdia para conosco, perdoando os nossos pecados, pois sem ti, Senhor, nada somos. Obrigada por cada um que está aqui comigo, ouvindo, Senhor, compartilhando, se inscrevendo aqui nesse vídeo. Senhor, deixando o like. Abençoe o Senhor, pois Ele tem contribuído com essa grande obra, com esse grande propósito que o Senhor tem colocado em meu coração. Que a Tua presença não se afaste de nossas vidas, que as Tuas boas mãos operem milagres e maravilhas em nosso lar, em nosso casamento, na vida dos nossos familiares, em nossa vida, na vida de nossos filhos, pois o Senhor é fiel para fazer isso e muito mais. Em nome de Jesus eu já te agradeço por tudo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. As nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel, capítulos 22, 23 e 24, Salmo 134 e João, capítulo 8. Então, Ezequiel 22 diz assim: os pecados de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: assim diz o soberano Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por si contaminar, fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel, que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro, maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama de seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro desonra sua irmã, filha de seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta a juros, visando lucro, e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará? Ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrado aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passa de escórias de prata. Por isso assim diz o soberano Senhor: visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém. Assim como os homens ajuntaram prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha a fim de fudi-los, soprando fortemente o fogo, na minha ira e na minha indignação também ajuntarei. Vocês, dentro da cidade, eu os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela. E saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, diga a essa terra: você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros, no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas.
Não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Sim, seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres, os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhe justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso derramei a minha ira. Derramarei, sim, a minha ira sobre eles, e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 23. As duas irmãs adúlteras. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados, e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oolá e sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e deram à luz a filhos e filhas. Oolá é Samaria, Oolibá é Jerusalém. Oolá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelhos, governantes e comandantes, todos eles cavaleiros, jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada um por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada lá no Egito, enquanto em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso eu a entregarei nas mãos dos seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancarão as roupas, deixando-a nua. Levarão embora seus filhos e suas filhas e a matarão à espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Sua irmã Oolibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Oolibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados na parede, figura de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor, e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente sua prostituição e expôs a sua nudez. E eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua, à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como as de cavalo. Assim, Oolibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, homens de pagode, de soa, de cor, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros, e homens de posto que é levado, todos eles cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você com escudos grandes e pequenos e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecido, eles saberão como tratá-la. Cortaram fora seu nariz as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas joias.
Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor. Estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo pelo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã. Por essa razão, porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor. Você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação. O copo de sua irmã, Samaria, você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu disse, palavra do soberano Senhor. Agora, assim diz o soberano Senhor, visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas. Você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. O Senhor me disse, filho do homem, você julgará Olá e Olibar? Então, confronte-as com suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos até os seus filhos, que elas geraram para mim, sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto. Ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos e a seus ídolos, elas entravam em seu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens, vindos de bem longe. E quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou no belo sofá, tendo à frente uma mesa, na qual você havia colocado o incenso e o óleo que lhe pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto, junto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã, e belíssimas coroas nas cabeças delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, Olá e Olibar, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenaram ao castigo que merecem, as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano Senhor, que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o soberano. Capítulo 24. A panela. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim, disse ele. Filho do homem, resiste essa data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente nesse dia. Conte a essa nação rebelde uma parábola e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ponha a panela para esquentar. Ponha para esquentar com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espada. Encha com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho. Empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos. Faça ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano Senhor. Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão, onde o pó o cobriria, para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano Senhor. Ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acenda o fogo. Cozinhe bem a carne, misturando os temperos, e reduza os ossos a cinzas. Ponha também a panela vazia sobre as brasas, para que esquente até que seu bronze fique incandescente. As suas impurezas se derretam, os seus resíduos sejam queimados e desapareçam. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia, como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, Senhor, falei, chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano, o Senhor.
a morte da mulher de Ezequiel. Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias dos seus pés. Não cubra o rosto nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou, você não vai nos dizer que relação essas coisas tem conosco? E eu lhes respondi, essa palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza, de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objetivo de sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e a sandália nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades, e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes será um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, a sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora sua boca será aberta. Você falará com ele e não ficará calado, e assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Salmos 184. Cântico de peregrinação. Venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião, os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém o condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A validade do testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem segue a mim nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com meu Pai, que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez Jesus disse, eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que eles estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou.
Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecessem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato verdadeiramente serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus me diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem busque e a julgue. Seguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória não significa nada. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E semana que vem estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.